E hoje a gente vai ter uma conversa, um bate-papo sobre propósito. Por que que essa palavrinha tem aparecido tanto? Por que que tem sido tão importante você desenvolver uma causa, ter um propósito? Como a questão propósito faz você tomar decisões? Como as empresas estão olhando para esse âmbito propósito nas contratações? Por que é que isso tem sido tão relevante enquanto a gente nem falava sobre isso há uns 10, 20 anos atrás? Vamos falar um pouquinho sobre os desafios de hoje, né? Eu quero que essa nossa conversa aqui sirva para reflexão, e aí você vai ver a profundidade disso. Enquanto, né, às vezes a gente pensa poeticamente na questão de propósito, preciso ter um propósito. Não, você vai ver como isso tem regido suas decisões e você às vezes nem percebe. Quando a gente fala de desafios, a gente tinha desafios há 20 anos atrás muito diferentes do que a gente tem hoje. As questões eram mais lineares, a gente tinha a sensação de ter mais controle sobre as coisas, não existia muito uma preocupação com relação à questão socioambiental, e a gente ia levando, né? Era questão do capitalismo mesmo. Mas hoje a gente ouve muito mais falar desse capitalismo consciente, desse cuidado que as empresas levantaram sobre a questão socioambiental, enfim, uma série de projetos, né? Empresas ESG, empresas B, enfim, a gente fala um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, mas a gente percebe que os consumidores estão mais preocupados. O consumidor do futuro que se chama hoje, eles procuram produtos mais sustentáveis. Presta atenção você quando você vai fazer uma compra e você percebe que é uma empresa sustentável, que é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, que é uma empresa que se preocupa com uma logística reversa, enfim, que ela tem todo esse cuidado. Você, naturalmente, faz uma escolha em detrimento de outra que não tem todos esses aparatos e que talvez o preço seja equivalente. E muitas vezes, pessoas que estão mais conscientes até pagam mais caro por empresas que são socialmente e ambientalmente responsáveis. Então, a visão do consumidor mudou, né? Esse consumidor do futuro, ele sabe que o nosso planeta ele tem recursos finitos. Ele sabe que a gente não tem um plano B de planeta, vamos dizer assim. Exceto, né, os estudos de Elon Musk, mas, enfim, quantos habitantes da Terra vão poder pagar se por um acaso tiver moradia em Marte? Vamos pensar assim. Então, a gente precisa é, ter essa consciência. E hoje, a nossa geração, ela está vivendo mais com essa consciência de que esse propósito é importante. Enquanto consumidor, a gente quer ter mais conexão com a marca, a gente, né, busca mais experiências, e as empresas por si só, elas estão trabalhando em prol nesse sentido, né? Então, falar de propósito não é falar só sobre uma questão de, eu tenho que ter um propósito para viver. Quando a gente fala de carreira, empresa, vida, com propósito, a gente sente significado. Quando a gente traz essa palavra propósito, não é a questão, como eu já disse, poética, é a questão de você estar sentindo uma movimentação na direção correta, que é justamente o que acontece nessa geração, né? Por exemplo, na geração Z, que é uma característica forte do mercado, que é ter mais empatia, viver com menos, muito mais sustentável do que as gerações passadas, que ainda estão no mercado, vamos dizer assim. Mas as empresas percebendo isso, elas percebem também que ter essa visão voltada a negócios mais sustentáveis, a negócios com propósito,
aumenta o seu retorno financeiro. Ter um colaborador engajado com o propósito da empresa, por exemplo, aumenta a aderência desse colaborador. Ter uma equipe engajada num propósito aumenta a adesão dessa equipe de acordo com o projeto que ela está engajada, de acordo com, né, com tudo que é solicitado. Propósito também conversa com cultura de empresa, que hoje tem sido muito falado, que hoje tem sido muito mais estudado, uma cultura organizacional que tem a ver com o propósito. Se tem uma particularidade dessa geração, principalmente da geração Z, que está mais assim mais evidente no mercado, os jovens, é que eles querem se sentir pertencentes. E é isso essa é a força de um propósito, é você se sentir pertencente de uma causa, é você lutar por algo que faça sentido para você, é você perceber que você não está gastando sua vida, o seu tempo de vida, o seu bem mais precioso com alguma coisa que não faz sentido para você, com alguma coisa que não vai agregar, com alguma coisa que não vai te fazer se movimentar na direção daquilo que você acredita. Propósito tem a ver com valores, propósito tem a ver com aquilo que faz o seu coração vibrar. Propósito tem a ver com aquilo que você sente que é certo. Então, toda vez que a gente trabalha e que a gente escuta propósito, a gente vai pensar em performance, a gente vai pensar em retorno, a gente vai pensar em bem-estar, a gente vai pensar em qualidade de vida, a gente vai pensar em preservação. Olha como essa palavra remete a questões extremamente positivas dentro do ambiente de negócios. Falando só exclusivamente do ambiente de negócios. Hoje, as empresas, elas buscam, né, se enquadrar na performance do sistema ESG. Transparência, ética, empresas, não sei se você já ouviu falar, empresas B, que também tem essa questão de sustentabilidade, da parte social. Então, quando a gente fala de propósito, olha só, a gente está falando de negócios mais conscientes, mais humanizados, mais inovadores e mais sustentáveis. Por isso, se você tem uma empresa, faça um exercício. Qual é o propósito da minha organização? Por que que ela existe? Conhece aquele livro de Simon Sinek, Comece pelo Porquê? Ao invés de você falar o que é que a sua empresa faz, geralmente a gente começa por isso. Ah, o que que você faz, né? O que que sua empresa faz? Ah, ela faz bolo. Não, não é o que a sua empresa faz. É por que a sua empresa faz. Comece pelo porquê, aí você vai começar a trabalhar a questão de propósito e isso vai ficar muito mais forte, conecta com o seu cliente, com os seus stakeholders, com todas as pessoas que estão envolvidas no processo do seu negócio, desde fornecedores, clientes, enfim, toda a cadeia, seus colaboradores. Quando a gente fala de propósito também, a gente está falando de empresas que criam impacto e buscam transformar o mundo num lugar melhor. Por isso a gente começa a atrelar essa palavra com aspectos positivos. Por isso, propósito gera mais negócios. Por isso, pessoas com propósito têm mais oportunidades. Por isso é importante a gente pensar em propósito hoje. Pode não ter sido importante no passado, mas hoje é extremamente relevante. Você entender que você tem uma causa, você vive por um propósito. As pessoas envolvidas reconhecem, admiram, valorizam e confiam em empresas que tenham propósito e em pessoas que tenham propósito.
Olha que interessante, né? E aí, a gente avaliando um contexto global, eu estou aqui com as minhas anotações, a geração Z é a geração que está no mercado agora. É uma geração que aprendeu a viver com menos. É uma geração que não quer ter carro, ela quer contar com Uber, certo? Então, é diferente da nossa geração que queria adquirir os bens. A geração Z, ela não quer ter casa, ela quer contar com o Airbnb. Essa é uma particularidade estudada do comportamento dessas gerações. Por quê? Porque eles têm um aspecto mais forte, não só dessa questão de viver com menos, mas um aspecto mais forte ambiental. A geração Alfa, por exemplo, que é a geração a partir de 2010. Se você tem filhos pequenos, você pode ter tido a experiência de, às vezes, ter deixado a torneira da pia aberta enquanto você escova os dentes e o teu filho foi lá e falou, ó, vai acabar a água do mundo. Por quê? Porque eles têm uma consciência diferente. Eles já são meio que ensinados, doutrinados a cuidar, a ter um propósito de cuidado, de sustentabilidade do meio ambiente. São visões diferentes, são comportamentos diferentes, de gerações diferentes, que nós, falo por mim, tá? De, da geração X, Z, que precisam se adequar a isso. Não é porque não era importante no passado que hoje vai continuar não sendo. A gente precisa entender a movimentação do mercado. Hoje a gente vê no contexto global a questão da pegada de carbono, o quanto eu preciso realizar para neutralizar as emissões que eu mesma produzo, a questão do aquecimento global, as empresas B, como eu falei, estão se tornando mais atraentes para o mercado. Por quê? Porque elas têm um propósito, elas têm um modelo de negócio que está sobre a questão do desenvolvimento social e ambiental. Elas têm regras para cumprir com relação a isso. As empresas ESG, que incorporam nos seus processos de decisão questões de governança, questões sociais e ambientais. Tudo isso tem propósito. Então, quando você vê, e mesmo às vezes sem perceber, você é motivado até a adquirir de empresas assim. Então, perceba que as empresas, perceba as oportunidades aí. Perceba que as empresas, elas estão atentas a pessoas que também têm propósitos. E é aqui que eu quero chegar com você. Não é na questão das empresas, é na questão pessoal. Ah, Luana, mas eu preciso ter um propósito? Tem alguma coisa que faz o seu coração vibrar? Tem alguma coisa que você gosta muito de fazer? Tem alguma coisa pela qual você se entrega? E é diferente da gente vender as nossas horas de trabalho para um lugar onde você não sente nada disso acontecendo. No final do dia, não existem atalhos. No final do dia, a conta não fecha. Esse senso de urgência dessa geração é um alerta para nos ensinar as pessoas das gerações anteriores, que no mundo veloz como o nosso, no mundo de crescimento exponencial como o nosso, é mister que a gente possa olhar para isso e sentir que os nossos esforços realmente fazem sentido para aquilo que a gente veio fazer aqui nessa existência. Por isso que propósito se torna tão importante. Muitas vezes, na questão propósito, a gente se sente um pouco paralisado, se sente um pouco amedrontado de avaliar essa questão, porque falar de propósito é falar de questões muito pessoais, próprias, íntimas, profundas, e que muitas vezes vai mexer com aspectos que estão numa cadência, vamos dizer assim, coordenada. Vai mexer com carreira,
vai mexer com rotina, vai mexer com relacionamentos. E eu quero dizer para você que a mudança, a parte mais difícil da mudança, o que gera mais combustível da mudança é a parte do começo dessa mudança. Se você sente que você está num ambiente empresarial, num ambiente corporativo, que não faz sentido para você, que é contra os seus valores, que não tem respeito, que não promove o crescimento contínuo, que, enfim, você percebe que o seu propósito não está sendo cumprido ali. E não tem nada de errado em mudar, mesmo que você tenha 40, 50, 60 anos. Ah, Luana, mas eu não vou achar uma oportunidade, eu não vou. Hoje, o mercado, como eu disse para você, é muito difícil. Os desafios de hoje são diferentes dos desafios de 20 anos atrás. Talvez há 20 anos atrás você tivesse ouvido falar que pessoas com mais de 50 anos é difícil arrumar uma recolocação. Hoje não existe mais isso. Então, a partir do momento que você sente que você está fazendo algo que está na direção daquilo que você acredita que é o seu propósito, eu quero te encorajar a ir diante dessa questão, mesmo que requeira uma mudança, e encarar isso com muita coragem. E encarar isso, encarar essa mudança e fazer as mudanças necessárias, alinhar o seu propósito de vida ao propósito da sua vida empreendedora, da sua vida profissional, alinhar essas questões para que você se sinta inteiro, se sinta íntegro, se sinta um, porque a partir de uma nova era que a gente tem vivido, isso vai ser cada vez mais relevante. Isso vai ser, e penso eu aqui, que vai ser meio que uma nota de corte para ingressar profissionais capacitados emocionalmente para gerir empresas, para gerir projetos, para criar aí, né, trabalhar na parte das inovações, porque tudo parte de estarmos alinhados, não só com a empresa, mas conosco como pessoa. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão para nós, o quanto o propósito é importante. E eu quero dizer para você que propósito não é congelado, o propósito ele pode ir mudando, ele pode ir se aperfeiçoando, você pode ir alterando, porque você muda também. O mercado muda, o mundo muda, tudo muda, o propósito também muda. Se no começo da minha jornada o meu propósito era, né, o cuidado com a minha família, porque os filhos eram pequenos, hoje talvez eu queira empenhar mais esforços na minha carreira, enfim, o propósito vai mudando. Então eu quero te encorajar, em primeiro lugar, a pensar no seu propósito, se for preciso, mude. Se você precisar de ajuda, procure ajuda profissional de um psicólogo, de um terapeuta, de um coaching, de um mentor, para te dirigir com estratégias assertivas na busca, na orientação de um propósito claro, para que você sinta que os seus esforços têm valido a pena nessa jornada. Bom, eu fico por aqui. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. A cada dia mais é importante a gente pensar sobre isso, para a gente se enquadrar nesse novo mercado, nessa nova revolução industrial, chamada Revolução 4.0, né? Porque muitas coisas têm acontecido. O advento da tecnologia não é uma questão somente tecnológica. Não é só você ter um aplicativo, está muito mais envolvido com cultura e com propósito do que com tecnologia. Então, preste atenção nisso. Não faça com que esse assunto seja irrelevante, achando que é só um assunto poético. Cuide de alinhar o seu propósito com aquilo que você acredita e as oportunidades vão se abrir na sua vida. Ó, espero que tenha feito sentido para você. Fico por aqui.